Então, nosso assunto, então, agora, nesse videozinho que eu tô fazendo, em especial pro meu amadinho Lourenço, é sobre divisão de números racionais. Quem são os números racionais? São todos os números com vírgulas, frações e todo número que a gente pode escrever na forma de uma fração. Então, assim, ó. Ah, mas então, prof, o número 2 não é racional. É sim, porque ele pode ser escrito na forma de uma fração. Tá vendo? Então, todo número que eu conseguir escrever ele na forma de uma fração, ele é um número racional. Por isso que aqueles números doidos, 5,3, 7, 9, 4, 6, 5, infinitos, que cada um é mais doido que o outro depois da vírgula, ele não é considerado um número racional, porque a gente não consegue escrever ele muitas vezes na forma de fração, tá? Mas aqui, alguns dá, alguns não dá. Então, vamos lá. Como é que a gente faz a divisão, então, de números racionais? Vamos começar, então, pelas frações. Eu posso ter assim, ó. Ai, vou pegar uma outra caneta que essa não tá muito boa. 6 sétimos, tá? Dividido. Aí eu vou botar um parênteses porque vai vir um outro sinal aqui, ó. Por 2 quintos. Tá vendo? Então, como é que eu faço? Existem duas formas de fazer, tá? Tem a forma mais tradicional que todo mundo ensina na escola, que é aquela assim, ó. Que eu copio a primeira fração, a segunda eu mantenho o sinal, então vai continuar sendo menos. E eu inverto, eu boto 5 para cima e o 2 para baixo. E aí, de dividido, ela vira uma conta de vezes. Eu vou botar pontinho, mas quem usa X pode usar também. E aí, a gente faz aquela multiplicação que a gente tá acostumado. Lembrando do Power Rangers, né? Lembra da musiquinha do Power Rangers? Power Rangers tem... Eles faziam uma dancinha, que eles botavam assim as mãos. Power Rangers tem a força. Então, qual é a musiquinha do Power Rangers? Que a gente pode simplificar o número de cima e o número de baixo. De cima para baixo, ó, Power Rangers. Tem a força, cruzado. Cruzadinho a gente também pode simplificar. Então, eu não tenho como eu simplificar o 5 com o 7. Mas tem como eu simplificar o 6 com o 2, ó. Eu posso dividir tanto aqui por 2, quanto aqui por 2. E a gente simplifica antes de fazer a conta, porque daí os números ficam menorzinhos. E quanto menor o número, né, mais fácil a conta fica. Então, olha só. 6 dividido por 2 vai ficar 3. E embaixo a gente não conseguiu simplificar, vezes o 5 a gente não conseguiu simplificar com ninguém, e o 2 dividido por 2 ficou 1. Agora eu faço, ó, o de cima vezes o de cima, que vai dar 15, e o de baixo vezes o de baixo, que vai dar 7. Regra da multiplicação, esse é positivo e esse é negativo, o resultado fica negativo. Tá, prof, mas tu falou que tem um outro jeito de fazer. Tem sim. Olha só. 6 sétimos, vamos usar o mesmo exemplo. Dividido por menos 2 quintos. Quem não quer fazer essa coisa de copia a primeira, inverte a segunda, pode fazer assim, ó. Sempre vai fazer, começar daqui, ó. Esse número vezes esse, então vai ficar 6 vezes o 5. Ah, é 30. Não multiplica, deixa assim. E agora eu vou multiplicar cruzadinho esses dois, ó. Então, vai ficar 2 vezes o 7. Como esse era mais e esse era menos, fica menos a fração inteira, tá? Então, agora a gente tenta simplificar, ó. Eu vou simplificar o 6 e o 2, que eu vou dividir por 2. Então, isso vai ficar menos 3 vezes 5 e embaixo vai ficar 1 vezes 7. Então, isso vai dar menos 15 sétimos, ó. Exatamente a mesma conta. Vocês viram a diferença do tamanho dessa conta pro tamanho dessa aqui?
Fazer assim direto cruzadinho é muito mais rápido, muito mais prático. Mas quem se sente mais à vontade de fazer essa do copia a primeira, inverte a segunda, vai dar exatamente a mesma resposta. Então, tanto faz como se faz. Vamos mais uma. Olha. Menos 9 oitavos dividido por menos 15 vigésimos. Ó, eu vou fazer dos dois jeitos. Mas primeiro eu vou fazer o mais fácil, ó, que é esse vezes esse. Então, olha, 9 vezes o 20, que é o de cima. E agora esse vezes esse. 15 vezes 8. Os dois são menos, fica mais. Agora a gente tenta aqui, ó, de cima pra baixo e cruzado. Power Rangers. Power Rangers, tem a força, né? Então, ó, eu consigo aqui, ó, simplificar o 9 e o 15 por 3. E eu consigo dividir o 20 e o 8 por 4. Como é que vai ficar? 9 dividido por 3 é 3. 20 dividido por 4 é 5. 15 dividido por 3 é 5. E 8 dividido por 4 é 2. Olha aqui, ó. Os 5 iguais, um em cima e um embaixo, vai dividir. Então, vai ficar como? Aí, aqui é mais, né? 3 e embaixo 2. Prontinho. Olha que rápido, tá? Quem quiser fazer pelo método do copia a primeira, inverte a segunda, vamos lá. Menos 9 oitavos. E quem já se apaixonou por esse método e nem quiser ver, pode pular o vídeo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar a primeira, eu vou inverter a segunda, o 20 vai pra cima, o 15 vai pra baixo, e de dividido ela passa a ser vezes. Então, Power Rangers aqui, ó, eu vou conseguir dividir aqui e aqui por 4. E eu vou conseguir dividir aqui e aqui por 3. Então, vai ficar como? Menos 3 sobre 2 vezes menos 5. E ali embaixo vai ficar 5 também. Olha, 5 dividido por 5 é 1. Olha o Power Rangers, né? Vezes o menos 1, então. Então, tudo que a gente faz vezes 1 não muda, né? Então, vai mudar somente o sinal aqui. Aí, se escolhe qual é o método que quer usar. Bom, mas nem só... Ah, tem um outro layout ainda. Porque o primeiro layout, né, é escrever assim na horizontal. Mas a gente pode escrever na vertical, ó. Menos 5 quartos dividido por 10 oitavos. Olha como a gente vai fazer. A ponta vezes a ponta. Então, vai ficar... Vamos aqui, ó. Esse menos, esse é mais, já vai ficar mais. 5 vezes o 8. E o miolinho vezes o miolinho. 4 vezes 10. Power Rangers agora. Aqui dá pra dividir por 4. E aqui dá pra dividir por 5. Vamos diminuir esses números, né? Então, vai ficar como? 1 vezes 2. E embaixo, 1 vezes 2 também. Nossa, então vai ficar 2 e 2, que vai dar exatamente 1. Essa é a resposta. 2 dividido por 2 é 1, né? Muito bem. Além das frações, não é só de fração que se vive, nós temos os números decimais, que são os números com vírgula. 0,24 dividido por 1,2. Olha, antes de eu começar a dividir o número, eu tenho que olhar o seguinte.
Aqui tem 2 números depois da vírgula. E aqui só tem 1. Eu não posso dividir porque aqui tem 2 e aqui tem 1. Eu não posso tirar números, mas eu posso acrescentar um número que não altere o resultado. Qual é o número que não altera? O 0. 2 depois da vírgula, 2 depois da vírgula, combinou? Então, eu esqueço a vírgula, vai ficar 24 dividido por 120. Prof, por que aqui tu não esqueceu o 0 e aqui tu esqueceu? Porque o 0 no final do número faz diferença, ó. Se eu não botar ele, fica 12. Se eu botar, fica 120. E o 0 no início do número não faz diferença. Falar 0,24 ou falar 24 é a mesma coisa. Então, agora eu vou fazer, ó. 24 dividido por 120, tá? O 120 é muito maior que o 24, então eu boto uma vírgula aqui para poder adicionar um 0 aqui. Só que essa vírgula ela não pode ficar voando aqui, então eu boto 0, vírgula. E aí eu vou fazer agora 240 dividido por 120. Isso vai dar 2. E acabou. Então, 24 dividido por 120 é 0,2. Vamos para mais um exemplo. Deixa eu pensar num exemplo. 9,34 dividido por 2, não, vou botar por 0,2. Por 0,2, tá? Bom, aqui tem 2 depois da vírgula. Aqui só tem 1, então eu preencho com 0. Ficou igual? Ficou. Então, eu esqueço a vírgula, vai ficar 934 dividido por 20, né? Então, eu pego 93. Aí, vai ficar 8. 20 vezes... vai ficar 4. 20 vezes 4, 80. Sobra 13. Ah, mas eu posso baixar o 4. 134. Ah, vai ficar 6. 20 vezes 6, 120. Aí sobra 14. 14 é pequeno, então eu boto a vírgula, vira 140. Tá vendo? E aí vai ficar 7, que vai dar 140. Então, 9,34 dividido por 0,2 vai dar 46,7. Se aqui fosse negativo, ia ficar negativo, porque negativo com positivo dá negativo. Certo? Espero que eu tenha conseguido ajudar.